Antes de passar a palavra ao próximo palestrante, um pequeno aviso ao auditório. As perguntas por escrito, como vocês já sabem, tem funcionado, podem ser encaminhadas aqui diretamente à mesa para, no final, nós fazermos a apresentação, a fusão, se for o caso. Obrigada. Então, agora passo a palavra ao professor André Marrenco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para este evento, para esse seminário. É um prazer estar aqui. Há 2 anos atrás estivemos aqui também, o Carlos Ranulfo, eu, o deputado Alexandre Cardoso, uma mesa mais ou menos sobre esse mesmo tema, mas eu acho que, de qualquer forma, a possibilidade de um diálogo entre a Câmara dos Deputados, Senado Federal, universidades, ciência política, jornalistas políticos, enfim, me parece que sempre representa uma oportunidade promissora. Bem, o tema, né, desta nossa mesa é reformando os partidos, ou, sobretudo, a questão de o que fazer para reforçar a organização partidária no Brasil. Partidos fortes, supõe-se que sejam partidos com capacidade de estruturar o voto dos eleitores, né, ou seja, reduzir o custo da informação necessária para o eleitor distribuir a sua preferência, quer dizer, alocar a sua preferência eleitoral, estruturar carreiras políticas e dar suporte a governos. Eu gostaria de tomar um pouco como uma deixa uma afirmação bastante sugestiva do Fabiano Santos hoje pela manhã, ao sugerir que em grande parte da agenda, né, institucional brasileira presente está marcada por uma espécie de correlação espúria, né? Eu vou fazer um pequeno plágio dessa imagem para também sugerir na mesma direção e numa direção que talvez vá no sentido contrário ao do meu colega Carlos Ranulfo, de alguma forma sugerir que o diagnóstico que existe hoje, que está posto hoje na agenda de reformas, sobretudo eleitorais no Brasil, ele está assentado sobre o que, na imagem feliz do Fabiano Santos, provavelmente constitua uma correlação espúria, ou seja, a associação de lista fechada igual partidos fortes, lista aberta igual partidos fracos, né? Me parece que, inclusive, que em grande parte é esse diagnóstico que inspira a proposta de reforma política recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, na CCJ, se não estou enganado. Bem, para desenvolver um pouco o meu argumento, eu vou fazer em 2 partes. Na primeira parte, trazendo algumas informações muito pontuais acerca de alguns fenômenos, alguns aspectos relacionados à competição eleitoral e partidária no Brasil. E, num segundo momento, mais final, algumas informações acerca de, digamos, de natureza mais comparativa, episódios de reforma política, ou, enfim, quais são as alternativas, enfim, existentes no mundo. E como é que se coloca essa questão, sobretudo, de lista aberta ou lista fechada, em outras democracias contemporâneas. Bem, vai ser difícil de ver, mas, de qualquer forma... Você devia virar de costas. Que eu gostaria de sugerir é o seguinte: quando nós examinamos a distribuição de preferências eleitorais, né, promovida pelo eleitorado em eleições legislativas, em eleições para a Câmara dos Deputados no Brasil, de 86 a 2002, não se trata, portanto, de eleições majoritárias, que, como o jornalista Franklin Martins mencionou apropriadamente, são mais disputadas, tendem a mobilizar mais a atenção do eleitorado e, portanto, tendem, de alguma forma, a cativá-lo, a reduzir o custo da informação. Não, aqui, eleições legislativas, eleições para a Câmara dos Deputados, com um enorme número de candidatos e de partidos disputando. Qual é a evolução, né? O dado nos oferece uma informação sobre votos válidos em relação ao eleitorado. Eleições legislativas, Câmara dos Deputados. De um patamar relativamente baixo, ou reduzido, de votos válidos, nas eleições de 86 e de 90, 43%, 44%, né? Esse percentual chega, nas eleições de 2002, a mais de 70%. Ou seja, mais de 70% dos eleitores, ao votar nas eleições para a Câmara dos Deputados
né, em 2002, escolher um candidato. Isso em relação ao conjunto do eleitorado. Ora, isso não é pouco. E para observarmos, inclusive, que isto não é pouco, o slide seguinte pode nos dar um elemento de comparação. Esses são os dados da pesquisa, aquela do PNUD, da ONU, sobre a democracia na América Latina, né? A mesma informação de natureza comparativa. Países da América Latina, talvez seja um pouco difícil de ver, o Brasil é a terceira coluna, né, da esquerda para a direita, aqueles 70%, 71% de votos válidos. Na verdade, ele fica atrás apenas do Uruguai, acima de 90%, para o qual, provavelmente, esse índice, para entendermos esse índice, concorra a longevidade, sobretudo de dois dos três grandes partidos, cuja origem remonta a meados do século XIX, né, e o próprio fato relacionado digamos, aos custos da abstenção, né, que são significativamente mais elevados em termos de penalização do que no caso brasileiro. Então, isso provavelmente nos ajude a entender os altos índices do caso uruguaio. O segundo é a Nicarágua, particularmente eu não saberia explicar, e o terceiro é o Brasil, acima de países na América Latina que têm sistemas partidários razoavelmente longevos, estáveis, consolidados, firmados em bases ideológicas, como, por exemplo, o Chile, não necessariamente na mesma medida, mas também partidos longevos, sedimentados, como é o caso também da Argentina, sobretudo em termos do socialismo e da União Cívica Radical. Ou seja, né, o índice de participação eleitoral, no caso brasileiro, de escolha, quer dizer, o eleitor que vai lá e escolhe um candidato, né, ele é razoavelmente expressivo. Bom, até aqui poderíamos pensar o seguinte: muito bem, isso de alguma forma poderia nos apresentar ou nos dar uma ilustração daquilo que constitui um pouco o que é sempre dito quando se discute a competição eleitoral, que é de que, bom, as pessoas votam, os eleitores votam na pessoa e não no candidato. Até aqui poderíamos, de alguma forma, confirmar essa hipótese, ou seja, bom, as pessoas estão votando, os eleitores, significa algum grau de identificação partidária ou de reforço partidário, ou que aquela curva ascendente traduza necessariamente um grau maior de sedimentação, de penetração partidária na sociedade brasileira.